Oi, esse aqui é o programa Entrevista do Canal Futura e hoje a gente recebe o Pedro Rivera, arquiteto, diretor do Estúdio X e um grande pensador das cidades, né? Tema tão importante no mundo de hoje. Pedro, muito obrigado por você vir aqui. Obrigado a você. Prazer te receber de novo. Cara, uma pergunta que eu tenho para você é a seguinte. A gente tem essa discussão renovada sobre urbanismo no Brasil, né? Vontade de ocupar espaço público, etc. Você acha que tem um paralelo entre tudo isso que a gente está discutindo e os smartphones, a tecnologia, o fato das pessoas terem redescoberto a rua muito porque elas estão falando umas com as outras? Tem correlação? Isso eu estou falando uma besteira absurda? Eu tenho que pensar um pouco para responder isso. Não, mas eu acho que tem uma mudança do modo de vida, né? Eu acho que as novas tecnologias, por exemplo, nos Estados Unidos, existe já mensurado uma mudança no padrão dos jovens, em que antes almejavam uma casa nos subúrbios, um automóvel, e era isso, aquela graminha bonitinha, aquela cerquinha. Isso mudou. Sim. Nos Estados Unidos, o automóvel, por exemplo, já não é objeto do consumo dos jovens. E eles estão voltando para o centro da cidade. Então, acho que tem uma mudança de modo de vida muito grande e que faz com que o espaço público volte a ser revalorizado. A gente também tem que entender que as dinâmicas hoje elas são muito mais de curta duração do que de longa duração, né? Eu acho que o espaço público ele tem uma agilidade, né? Ele tem uma vitalidade que eu acho que corresponde a isso, né? Um fenômeno de urbanismo, você tem por um lado as manifestações, né? Eu acho que tem um entrelaçamento ali com rede social, mas você tem, por exemplo, o carnaval de rua, seja em São Paulo, que hoje é forte, no Rio de Janeiro também, cada vez mais forte. Você não acha que tem uma coisa de o virtual reforçou laços entre as pessoas que depois transbordaram e foram para o espaço público? Não, eu acho total. Assim, eu acho que, por exemplo, a questão das manifestações do renascimento do carnaval, no fundo, elas expressam o mesmo desejo, né? Que é o desejo de estar na cidade, é o desejo de se fazer presente, né? E o desejo de atuar sobre esse espaço urbano. Acho que isso de certa forma, é o que une coisas tão distintas quanto a festa e o protesto, né? Acho que elas se encontram no espaço público. Eu acho que, de fato, as ferramentas sociais, as mídias, o WhatsApp, etc. e tal, facilitam, né? Porque te dão essa agilidade. Olha, eu estou aqui, vamos encontrar lá, vamos fazer isso. Às vezes, não só para o encontro, mas até para organizar pequenas ações, pequenas atividades, né? Isso tudo fica muito rápido, muito presente. E um desejo de estar junto, né? Um desejo de estar junto. Que eu acho que é de se encontrar, porque fica todo mundo vivendo um mundo que envolve o virtual, mas tem um momento que precisa transbordar e mais. Encontrar a sua turma, encontrar os seus similares, eu acho que isso é interessante. Outro ponto que eu acho que está mudando, eu costumo dividir, por exemplo, condomínios, né, prédios, entre dois tipos. Os que se organizaram por meio de uma comunidade de WhatsApp e os que não se organizaram. Os que se organizaram têm uma administração muito melhor, tem um sentimento de segurança maior também, porque as pessoas conversam umas com as outras. E os que não se organizaram, é aquela coisa de sempre, né? Ninguém se encontra, às vezes nem se conhece, etc. Então é uma mudança pequenininha, mas tem um impacto grande. Você acha que isso é algo viável para planos maiores, vizinhanças ou coisas do tipo? Total, é engraçado você mencionar isso, porque recentemente, na minha rua, a gente teve um problema com com um clube que começou a se transformar numa casa de festa. Certo. Então, as festas de 11 às 6 da manhã e todo dia que havia festa, toda a vizinhança era acordada pela bagunça, pela zona. E foi por WhatsApp que aconteceu a organização. Rapidamente se formou um grupo tinha mais de 40 moradores, trocando informação, filmando, compartilhando e, de fato, se impediu que aquilo continuasse. Conseguiu. E agora isso tem pouco tempo e agora esse grupo está se mobilizando para outras coisas. Enfim, isso está funcionando. Então, eu acho isso muito importante porque você vê, é uma coisa simples, é você se organizar em WhatsApp. É uma coisa que a energia, o investimento para isso acontecer é muito pequeno. Mas uma vez que acontece, eu acho que dá uma sensação de cidadania, de participação, de debate, de política, por que não dizer. Então, não sei se você, além disso,
percebe isso como um potencial, por exemplo, para discutir o urbanismo, para discutir ocupação da cidade? Mais do que para discutir, eu acho que para agir. Certo. Né? Porque o WhatsApp também é um terror e pânico, né? Aquele negócio começa, eu já fico... Não, você vai ter que dar feliz aniversário para todo mundo, vai ter que dar bom dia para todo mundo, enfim, tem essas coisas que acontecem. Corrente, tá, é inevitável, mas o positivo acho que supera o negativo, talvez. Eu acho que tem uma capacidade grande de organização e de ação, tá. de ação mesmo, assim, olha... Vamos fazer isso. Então as pessoas vão, se organizam e eu acho que de fato acho que a gente está no limiar, assim, acho que a gente não sabe nada ainda, né? Assim, a gente não tem ideia de como a tecnologia vai mudar nossas vidas. Acho que a gente não tem a mais vaga noção do que vai acontecer. E cara, até a própria ideia de democracia, né? O que vai acontecer com a democracia quando esses instrumentos permitirem... A gente faz transferência, a gente faz pagamento no banco. Então, é um sistema confiável. Né? Existe uma confiabilidade no sistema. Então, por que a gente não pode tomar decisão sobre a nossa cidade, decisão sobre o nosso país digitalmente, né? Através da internet? Pô, eu concordo totalmente. Faço até uma breve propaganda aqui do aplicativo Mudamos, que é o aplicativo que eu participei, que permite justamente você propor projetos de lei de iniciativa popular, propor e assinar com validade. Então, é um jeito do cidadão legislar, né, que eu acho que isso é bacana. E para temas como urbanismo, eu acho isso fundamental. E até uma coisa que eu queria também pensar, a partir do seu trabalho no Estúdio X, é a inserção do Brasil num plano mais global, né? Você acha que a gente está atrás dessas discussões de urbanismo, quando a gente compara, por exemplo, com o que aconteceu na Colômbia, onde cidades como Bogotá, Medellín, que tinham uma criminalidade absurda, né? E aí houve uma retomada do poder público, a ideia de cidadania que se espalhou para todo lugar. Você acha que a gente está muito atrás, ou você acha que essa discussão está forte aqui também? Em que medida a gente se compara com o que está acontecendo fora? O modelo para o que aconteceu na Colômbia, vou citar dois modelos, né? O primeiro modelo, que foi a intervenção que eles fizeram nas suas favelas, é o modelo do Favela Bairro, que surgiu no Rio de Janeiro nos anos 90, financiado pelo BID, e depois isso foi levado para outras cidades do mundo, virou uma referência mundial, e eles souberam pegar isso e levar adiante. Bogotá, por exemplo, com o Transmilênio, foi uma tecnologia que é o BRT, os ônibus, né, articulados, com estação, foram inventados em Curitiba. Então, eu diria que a gente é a vanguarda. Né? Foi criado aqui. Essas questões passaram por aqui. A mesma coisa com o orçamento participativo, também. Que é uma invenção brasileira e agora é usada no mundo inteiro e a gente deixou meio de lado. Você acha que é a mesma coisa nesses casos? Eu acho o seguinte, a gente está vivendo uma crise muito profunda no país. Né? A crise política que a gente vive, eu não digo nem crise econômica, porque para mim a crise econômica vem da crise política. Né? Cara, enquanto a gente não superar isso, a gente não vai andar para frente. E a gente precisa resolver, porque boas ideias, bons projetos não conseguem prosperar. E é isso que está acontecendo com a gente. Tudo é desvirtuado. Aqui a gente teve as UPPs, né? O que deu errado? Pois. Cara, o que deu errado com o estado do Rio de Janeiro, né? Acho que, houve pessoas muito sérias ultimamente trabalhando, secretários muito sérios trabalhando no Rio de Janeiro. O Beltrame foi uma pessoa muito séria, a Adriana Hatt, na cultura, uma pessoa muito séria. Mas esses trabalhos são destruídos, né? Assim, quando a gente tem um contexto que é um contexto voraz do jeito que ele é, as coisas são, enfim, infelizmente elas não prosperam. Pedro, se tivesse que fazer de novo, porque essa tarefa está para ser feita de novo. O PP parecia que estava avançando e agora praticamente está na estaca zero ou até abaixo de zero. Então a gente vai precisar retomar e fazer alguma coisa. O que você acha que pode ser feito? O que dá? Tirar as armas e o Estado estabelecer presença, não só com polícia, mas com serviços públicos? O que você acha que é uma boa fórmula? Ronaldo, acho que primeiro assim, é a questão das drogas. Né? Assim, a gente tem que legalizar. Não dá para ter uma política assim, conservadora, ultrapassada no país, que enfim, já se provou que não funciona. A gente tem exemplos no mundo que mostram que a gente tem que mudar o protocolo de como a gente age em relação às drogas. Acho que isso já vai quebrar um sistema financeiro assim, que domina essas áreas, né? Que tem uma potência assim, avassaladora. A segunda questão é a desigualdade. Nenhum país, nenhuma cidade vai se resolver enquanto não diminui a desigualdade.
né? A gente tá andando para trás, a gente teve progresso, a gente está regredindo, a gente não pode deixar isso regredir, a gente precisa ir para frente, porque, assim, os cidadãos precisam ser todos reconhecidos, né? Eles precisam ser reconhecidos nos seus direitos, eles precisam ser reconhecidos nos seus deveres. Enquanto a gente não tiver isso, a gente não vai resolver o problema da violência urbana. Mas eu acho fantástico isso que você falou, quando você vê os estados, por exemplo, hoje nos Estados Unidos, que já legalizaram, por exemplo, o consumo de maconha, é incrível, porque você tem a Califórnia, talvez o estado mais rico dos Estados Unidos, é o estado mais rico. Você tem, acho que hoje, mais de 10 estados seguindo no mesmo caminho. E as receitas que aquilo produz, aliadas a um controle de saúde pública, de também combate ao abuso, etc., é algo muito impressionante. Então, o impacto que teve de redução de criminalidade, de tributação e trazer dinheiro para os cofres públicos. Eu fico imaginando o Rio de Janeiro. Se houvesse um movimento, por exemplo, de legalização aqui, claro que isso no Brasil depende do plano federal, mas para um estado como o Rio, poderia ser uma fonte de receita absurda. O Colorado, que é um estado pequeno relativamente nos Estados Unidos, hoje tem receita de bilhões, melhorou o turismo, melhorou o sistema de saúde pública, educação. Você acha que um dia esse debate vai avançar entre a gente? Eu espero que sim, né? A gente tem forças, eu acho que tem forças conservadoras muito grandes no país, mas eu acho que também essas forças conservadoras, elas submergiram um pouco por causa dos progressos. Né? Eu acho que ela é meio como uma ressaca dos progressos que aconteceram. Então, existe uma organização, assim, uma resistência, mas eu acho que a gente está caminhando, né? Questões também de casamento homossexual, enfim, tem vários aspectos que são super importantes, são necessários, dizem respeito à cidadania, né? A ser reconhecido como cidadão, a ter seus direitos amparados e que estão andando, assim. A gente precisa lutar para que essas coisas permaneçam. Não, e é muito curioso porque olhando hoje Estados Unidos, Europa e até começando até na Ásia, alguns lugares, você vê que a questão da legalização, por exemplo, pelo menos da maconha, é uma questão de tempo. Nos Estados Unidos, hoje você já anda na rua, você sente cheiro de café e maconha às 7 da manhã, andando no centro de Nova York, isso virou algo trivial. No futuro, tem receio de que o Brasil ainda vai importar maconha dos Estados Unidos, que vai ser produzida lá muito mais caro, mas numa dinâmica parecida com café, onde a gente produz o café em grão, ele é processado fora e a gente importa o café processado. Então, não sei o que você acha para concluir. Bom, eu espero que a gente aposte na indústria brasileira. Tá ótimo, Pedro. Bom, queria te agradecer mais uma vez. Obrigado por estar aqui conosco. Esse aqui é o programa Entrevista, Canal Futura. Perdeu algum episódio? Vai lá no Futura Play, porque estão todos lá. Um abraço, tchau, até logo.